Você sabe fazer perguntas em inglês? Se a resposta foi não, então fica nesse vídeo, porque nele eu vou te ensinar como você consegue fazer qualquer pergunta em inglês. Vamos lá? Veja o exemplo. You play, ou seja, você joga. You é você e play, jogar. Então, you play, você joga. Essa frase está no afirmativo, ou seja, é uma afirmação. Se eu quero transformar ela numa pergunta, eu tenho que usar o auxiliar do aqui. Do you play? Do you play? Ou seja, você joga? É uma pergunta agora, que eu estou usando do na frente. Ou seja, sempre que eu tenho do na frente do you, é uma pergunta. Do you play? Mas perceba que essa pergunta é uma pergunta fechada, ou seja, eu posso responder com sim ou não, o que caracteriza uma pergunta fechada. Agora, se eu quero transformar numa pergunta aberta, mais específica, eu posso usar what, que significa o quê. Então, fica what do you play? What do you play? Ou seja, o que você joga? Ou seja, eu quero uma informação. Aí já viu uma pergunta de informação. O que você joga? Aí aqui temos outros exemplos de palavras interrogativas. Por exemplo, onde, que é where, quando, when, por quê, why, quem, who e como, how. Então, vamos supor que eu quero falar como você joga. Aí eu falo how do you play? How do you play? Ou seja, como você joga? Se eu quisesse falar onde você joga, eu coloco where do you play? Where do you play? Onde você joga? Quase todas essas palavras seguem um padrão, exceto who, que é quem, e vamos falar dele agora. Se eu quero falar com quem você joga, eu tenho que usar who do you play? Aí eu tiro aqui e coloco with. Who do you play with? Who do you play with? Ou seja, com quem você joga. Porque aqui with, ele dá a ideia de com, ou seja, sentido de companhia. Ou seja, com quem. Who é quem e with é com. Só que eu coloquei ele no final da frase. Fica, who do you play with? Who do you play with? Com quem você joga? Agora vamos supor que eu quero fazer uma pergunta negativa. Por exemplo, por que você não joga? Usando why. Então fica why don't you play? Why don't you play? Ou seja, why, por quê? Aqui a negativa do do que a gente usa para fazer a pergunta negativa, ou seja, do na negativa é don't. Então, why don't you play? Why don't you play? Por que você não joga? Aqui, don't, ele é a contração de do com not. Do e not. Então, do, not. A gente só tira esse o e junta tudo. Aí junta tudo, fica don't. Don't. Do not, don't. Então a pergunta, why don't you play? Why don't you play? Agora uma pergunta bem comum. What do you do? What do you do? Ou seja, o que você faz?
Essa pergunta você usa para perguntar o que a pessoa faz, ou seja, com o que ela trabalha. É muito comum. What do you do? E a gente pode pronunciar ela what do you do? A gente corta aqui, ó. Corta o D. E esse T ele ganha um som de R. Aqui. What do you do? What do you do? Então eu posso falar ela como what do you do? Ou what do you do? What do you do? Ou ainda, junta esse T com you. E fica to. What you? What you do? What you do? A gente ignora esse do e fica what you do? What you do? Ou seja, o que você faz? É uma pergunta ainda mais fluida, mais rápida. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. See you next time.